Amém, amados? Podeis sentar, em nome de Jesus. Vamos abrir essa Bíblia no livro de Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 9, versículo 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste, e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Aleluia. Glória a Deus. Nós vemos nessa ocasião em que Jesus está com os seus discípulos. Se nós lermos um pouquinho antes, nós vemos que Jesus foi criticado pelos religiosos, porque ele comia, diziam, ele comia com pecadores. E Jesus disse que os que estão bem, os que estão com saúde, não precisam de médico, mas aqueles que estão doentes. E ele estava falando do pecado, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E Jesus então veio para salvar a todos. E aqui nós vemos que os discípulos de João se aproximam de Jesus e fazem uma pergunta: Senhor, nós jejuamos, nós os discípulos de João jejuamos, os fariseus também muitas vezes jejuam, uma vez por semana. Os teus discípulos, por que não jejuam? Eles observaram que os discípulos de Jesus não jejuavam uma vez por semana, como era o costume dos fariseus. E Jesus então começa a explicar que a presença dele, a presença de Jesus, quebra toda tradição e religiosidade. Jesus veio trazer liberdade às pessoas. E ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E até nesse fato em que eles tinham o costume de jejuar, aquilo se tornou uma prática religiosa, e aquilo já não cumpria mais o efeito pelo qual o jejum foi estabelecido. Qual é o propósito do jejum? Mortificar a carne, mortificar as nossas vontades, porque a Bíblia diz que essa carne, ela está sujeita ao pecado. E nós vemos que o próprio Jesus, numa ocasião, quando inicia o seu ministério, ele jejuou 40 dias. Naquele momento foi necessário. Jesus, ao sair do batismo, a Bíblia diz, foi conduzido pelo Espírito Santo, foi cheio primeiro, o Espírito Santo encheu Jesus, e conduziu ele ao deserto. E a Bíblia diz, para ser tentado pelo diabo, nos quais não comeu. 40 dias Jesus foi tentado, e naqueles dias não comeu. Mas Jesus estava fortalecido com a palavra de Deus estava no coração de Jesus. E Jesus então, alimentado da palavra, usou aquela palavra como uma espada contra as ofertas, contra aquilo que o diabo estava apresentando a ele, para destruir. Que a tentação tem um propósito:
conduzir ao pecado, e o pecado à morte. Mas a Bíblia diz que Jesus estava revestido com a glória de Deus, o Espírito Santo estava sobre ele, Jesus estava fortalecido, e a carne de Jesus estava sujeita ao Espírito. Glória a Deus, amados. Jesus venceu as tentações, Jesus venceu o diabo. Jesus agora está conduzindo os discípulos, e aí os discípulos não jejuam, e aquilo causa uma estranheza nos religiosos. Por que não jejuam? E ele disse: pode por acaso estar tristes os convidados de um casamento quando o noivo está presente? Quem vai a um casamento celebra, quem vai ao casamento festeja, tem comida, tem bebida, tem alegria. Posso ouvir um glória a Deus? Tem festa, tem música. O jejum não é assim. O jejum, a pessoa não come, a pessoa não bebe, a pessoa não festeja, está jejuando. Naquela época eles se cobriam com um pano de saco, sentavam-se nas cinzas, jogavam cinzas para o ar, ficavam ali entristecidos. E aqui Jesus está dizendo assim: olha, pode por acaso estar triste quando o noivo está presente? Jesus estava com eles em carne, amados. Jesus estava presente ali com a glória dele. Jesus estava como um homem, mas a presença de Deus era sobre Jesus. O Espírito Santo estava sobre Jesus. E Jesus fala assim: olha, o Espírito está convosco, porque Jesus estava com eles. Mas Jesus falou: olha, o Espírito vai estar em vós. Não vai estar apenas com vocês, vai estar em vocês. Ele estava falando já da promessa do Espírito, porque Jesus iria para o Pai, e ele falou, diz aqui ó, na parte B do versículo, ele fala o seguinte, versículo 15: dias virão contudo em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Jesus falou: olha, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. E quando ele falou que iria, ele disse que a tristeza encheu o coração dos discípulos, ficaram entristecidos, porque a presença de Deus estava em Jesus ali, o Espírito Santo estava em Jesus, a glória de Deus estava ali. Mas ele diz: eu vou para o Pai. Mas ele diz: não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito Santo. E Jesus falou: nesses dias em que o noivo for tirado, jejuarão. Esse é o dia que nós estamos vivendo, amados. Esses dias são os nossos dias. Esses são dias em que nós devemos então mortificar a nossa carne. Nós temos que ter um zelo e um cuidado, saber que a carne, ela é comandada por esse sistema que é do inimigo. Satanás, ele vai agir aonde? A carne, nos pensamentos. Ele vai tocar naquilo que é carne, os desejos da carne. O que envolve isso? Lá em 1 Timóteo capítulo 3, a palavra diz que nos últimos dias, os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, arrogantes, cruéis, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, ingratos, desobedientes a pais, desobedientes a mães. Então veja, esses são os dias em que nós vivemos. Como nós ouvimos alguns dias aqui o bispo pregando, falando que nos dias de Jesus havia pecado, mas não havia tantas coisas, tantas facilidades para o pecado como existem hoje. Os irmãos se lembram? Hoje existem mais distrações, tantas coisas, tantas ofertas que não haviam naquela época. Mas naqueles dias Jesus falou assim: olha, por isso vocês devem orar e vigiar, para não entrar em tentação. Eu e você precisamos vigiar, precisamos orar, mas também precisamos vigiar. Fala para o teu irmão: orar sem cessar, fortalecer o espírito. Amém, amados? Por quê?
A palavra diz que o pendor da carne dá para a morte, é inimizade contra Deus. Mas o pendor do Espírito dá para a vida e vida de paz. Então, quando nós buscamos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, nós estamos então sendo fortalecidos, o nosso espírito é fortalecido. E é necessário dizer não às nossas vontades. O apóstolo Paulo disse: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, o que ele estava dizendo, olha, mortificar a carne. Então, Jesus disse, nesses dias, jejuarão, com oração. Não é, o que é jejum? Não é apenas ficar sem comer, mas é você comer a comida que vem do céu. É você comer a palavra de Deus, o pão da vida. Naquele período você não come pão, mas você come o pão da vida, você come a palavra. Achadas as tuas palavras, logo as comi, disse Jeremias. A tua palavra foi gozo no meu coração, eu fiquei fortalecido. Em Efésios diz, fortalecei-vos no Senhor, e na força do seu poder, pela palavra. Essa palavra alimenta a nossa vida. Glória a Deus, amados. Orar, todo dia, todos os dias nós nos colocamos diante de Deus em oração. Nós buscamos. Aquilo que nos falta, Deus vai suprir. Não andeis ansiosos, preocupados. A preocupação faz a carne ficar agitada. Nossa carne fica aflita, desesperada. Às vezes com medo. O que nós devemos fazer? Colocar isso na presença de Deus. Quando nós oramos, amados, a brandura de Deus enche o nosso coração. Apresenta a Deus lá a sua ansiedade, a sua necessidade, pela oração, pela súplica, já com louvor, com ações de graças. E diz assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Aleluia. Veja, amados, a oração traz vitória para a nossa vida. Jesus orava quando estava aqui num corpo como o nosso. Ele falava com o Pai. Jesus, sendo o Filho de Deus, o ungido de Deus, não ficava sem a presença, ele abastecia-se com o poder de Deus, porque a unção que Deus coloca sobre a nossa vida, ela precisa ser constantemente ser reposta. Todos os dias eu preciso me alimentar dessa palavra, da verdade de Deus. Orar é você ler a Bíblia. Orar não é só eu falar com Deus, eu falar, mas orar é eu também ouvir o que Deus fala. E nós ouvimos Deus na palavra. Você pode dizer para o teu irmão, a palavra de Deus nos alimenta. Glória a Deus. Mas ele diz, orai e vigiai. Vigia. Vigilância é algo tão importante. Estar vigilante é uma pessoa que está sóbria. Nenhum guarda pode estar com sono no trabalho. Nenhum guarda que vigia pode estar cansado. Não, ele se refaz, ele se prepara para estar ali vigilante e atento. E a palavra diz, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, o adversário, o diabo, anda aonde? Ao derredor. Ele procura, o que é andar ao derredor? Ele procura uma brecha, ele fica rondando, procurando uma brecha, para matar, para roubar, para destruir. Por isso eu e você temos que estar vigilantes. Quem vigia se coloca num lugar, numa posição de privilégio, num lugar privilegiado. Pode perceber aquelas pessoas que fazem a proteção no banco, ele está num lugar de proteção. Ele está num lugar onde ele tem uma visão ampla. Nos dias da Jerusalém, da antiga Jerusalém ali, quando Neemias foi reconstruir os muros, ele reconstruiu os muros e também as torres. Haviam torres nos muros, para que de cima, lá do alto, tivesse uma visão ampla. O Senhor é a nossa torre em tempo de guerra. Por isso lá da torre você tem uma visão ampla. Você vê a distância, você vê antecipadamente. Você olha de lá. E a Bíblia diz que Deus nos colocou assentados nos lugares celestiais. Aonde? Acima de principados e potestades. Nós já estamos numa posição de privilégio, amém, amados? Mas nós não podemos estar lá distraídos.
Você não pode estar na torre distraído. Da torre você olha e você coloca proteção. Você observa toda a área da sua vida, para que o inimigo não tenha acesso. Quem está vigilante, quem está num lugar, uma posição de privilégio, também se prepara, porque um guarda, ele está armado, ele está protegido. Tem armas. Deus colocou a palavra de vida na tua boca, palavra de poder. Essa palavra aí destrói o inimigo. Então olha, hoje nós temos que guardar na nossa vida, estar atentos, porque hoje nós buscamos a presença de Deus. Hoje nós trazemos a presença de Deus para a nossa vida. Peça, receba, no nome de Jesus. Quem vigia, amados, tem luz. Você tem que ver. Como é que você vai ver? Jogando luz ali. A luz tem que estar um facho de luz. E a luz é a palavra. Palavra de Deus, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Quem anda nas trevas tropeça e cai. Não sabe por que caiu, não sabe nem o que tropeçou. Mas eu e você, que estamos sóbrios, estamos vigilantes, nós andamos na luz. Andamos no caminho, que é a palavra de Deus. Você pode dar glória. E aqui, olha, Jesus falou o seguinte: então esteja vigilante, alegre-se, esteja com a tua vida coberta com a presença. Depois ele diz aqui: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. E nem se põe vinho novo em odres velhos, nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, e derrama-se o vinho, e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. E aqui o Senhor está falando, usando dois exemplos, mas para falar a mesma coisa. Ele está dizendo que nós precisamos cuidar e zelar daquilo que nós temos de mais precioso, que é a presença de Deus na nossa vida, porque a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, vai nos levar ao céu. A palavra diz que o Espírito Santo é o selo, e que nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. Todos nós fomos selados com o Espírito Santo. Alguém que recebeu o selo é porque foi aprovado, foi chamado, recebeu. Eu e você entramos como que numa maratona. Existe lá uma inscrição, você recebeu ali a sua aprovação. Comece a correr. Você está na corrida. E o apóstolo Paulo falou assim: todo atleta, em tudo ele se domina. Ele se prepara, ele se domina. Ele mortifica as suas vontades. Ele treina. Ele dorme nos horários corretos. Ele come o que é correto. Ele se alimenta de uma maneira correta. E treina constantemente. Ele tem um objetivo. Ele tem alcançar o primeiro lugar. Ele vai correr. Mas não vai correr por correr. Vai correr com objetivo. Ele vai lutar, mas não como desferindo golpes no ar. Não, ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Para quê? Que tendo pregado eu não seja desqualificado. Não, eu vou alcançar o meu alvo, eu vou alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus. A nossa salvação tem um grande valor, amados. Eu e você temos que guardar a nossa salvação, chegar lá, até o fim. Aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. Não é quem começou a corrida, mas aquele que perseverar até o fim. Me lembro não me lembro que época que foi, mas já faz um pouco de tempo, já deve fazer muito tempo. Eu era bem jovem, e teve uma Olimpíada, por isso que se confirma a palavra, que eles buscam uma coroa corruptível, nós a incorruptível. Por quê? Porque aquela gente até esquece. Quem foi mesmo? Não lembro o nome, não lembro que época que foi, mas marcou uma cena. Uma senhora, era uma atleta, não digo senhora, era uma mulher, e ela estava correndo, só que ela foi a última a chegar, e ela chegou toda torta, quase sendo carregada, bem lenta, e ela cruzou a linha da chegada. Eu não lembro quem ganhou, mas aquela mulher eu lembro dela.
Não lembro quem recebeu a medalha de ouro, de prata nem de bronze, mas aquela mulher eu lembro. Se alguém tem mais de 40, lembra. Lembra? Aquilo marcou. Ela correu de tal maneira que ela alcançou o prêmio. Qual que era o prêmio dela? O meu prêmio é cruzar a linha de chegada. Eu não vou desistir. Ah, mas olha, já saíram todas as medalhas. Não precisa correr mais. Não, mas eu vou até o fim. Eu me inscrevi para ir até o fim. Ela foi. Interessante, ela foi mais honrada, ao meu ver, do que quem levou as medalhas. Pela perseverança. Então, amados, esmurro o meu corpo. Significa que o pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Nós dizemos não ao pecado, nós dizemos sim para Deus. Nós dizemos não a esse mundo. Não interessa o que o mundo está dizendo. Não interessa o que os meus amigos estão falando. Amigos entre aspas. O meu amigo Jesus Cristo falou que é assim, eu obedeço a Ele. O meu amigo Espírito Santo já falou, é Ele que eu vou seguir. Não importa o que o meu corpo pensa, o que o meu corpo acha. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Para quê? Para alcançar o prêmio. Então vê que Jesus não veio aqui, conforme Ele está dizendo, fazer um remendo na nossa vida. Porque remendo não funciona. Eu me lembro que há muito tempo atrás as pessoas remendavam. Hoje, glória a Deus, a gente nem vê mais, né? Está fora de modo remendo. Glória a Deus, nós prosperamos. Glória a Deus, amados. As pessoas não remendam porque o remendo não funciona. Porque o remendo, mesmo que ele seja com um pano bom e novo, ele não vai mudar aquela veste. Não vai transformar aquela veste numa veste nova. Ela vai continuar sendo velha. E o remendo vai arrancar. E vai arrancar a maior parte dela. Vai arrancar um pedaço maior. Vai ficar pior. Por isso, amados, Jesus está falando, Ele não veio remendar a nossa vida. Porque Ele falou, não, você já está muito bom. Só falta um remendinho aqui, está ótimo. Não. Ele falou, tem que nascer de novo. Tem que pôr veste nova. Tira as vestes velhas e sujas. Não estavam nem rasgadas as vestes do sumo sacerdote Josué. E Zacarias diz que ele estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava ali à sua direita para se opor. E houve uma ordem: tira as vestes sujas de Josué, porque eu farei andar com finos trajes. Tira as vestes sujas e põe nele vestes novas. Vestes novas. Deus tirou as vestes de angústia, do pecado, e colocou sobre a nossa vida umas vestes de santidade, vestes de louvor. Tirou a angústia e colocou alegria sobre a nossa vida. Aquilo que nos causava tristeza, angústia, Deus tirou. Deus colocou alegria, meu irmão. É diferente. Lá, Isaías 61 fala assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas. A pregar as boas novas aos quebrantados. A tirar aqueles que estão nas trevas. Colocar uma coroa sobre a cabeça deles no lugar das cinzas. Colocar vestes de louvor ao invés de um espírito angustiado. Deus tirou as vestes de luto e colocou vestes de louvor. Veste de festa. Nós estamos celebrando ao Senhor. Então está falando, troca as vestes. Não remenda, troca. O odre novo se põe vinho novo. No odre velho não se põe vinho novo. E o vinho novo é uma unção nova. Representa o Espírito Santo. E o Espírito Santo só vai habitar em vasos novos, em odres novos. Ele não habita em odres velhos. Ele não aceita. Porque a Bíblia diz que o odre velho vai estragar, vai romper. Porque se a presença de Deus tocar, vai romper. Lembra de Uzá? Aquele homem que estava atrás da arca, quando o rei Davi foi levando a arca no carro, um carro novo, e os bois tropeçaram. Uzá tocou na arca. Tocou, ele só tocou para segurar. Ele morreu. Por quê? Porque não era novo. Não estava preparado para aquele lugar, para aquele momento.
E aquilo que Deus vai derramar sobre a nossa vida, amado, nós temos que estar preparados. Vestes novas, porque o Senhor vai derramar poder sobre a tua vida. Quantos querem receber o poder de Deus aqui? Levanta a tua mão bem alta e diga: eu quero, Senhor. Eu preciso do poder. Por isso, ó Deus, troco as vestes. Aleluia. Deus está te revestindo, meu irmão, com poder. Deus está revestindo você com vestes de santidade, vestes de louvor, vestes que glorificam a Deus, para que, conforme está escrito aqui, olha, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. O Espírito Santo conserva a nossa vida. Nós somos selados, como nós ouvimos. Está dizendo, propriedade exclusiva de Deus. Ele falou que o selo é a garantia de que nós somos resgatados. O Espírito Santo fica até sermos resgatados. É a garantia, é o penhor da nossa herança. Glória a Deus. Então o Espírito Santo vai habitar dentro de nós, porque nós somos novos hoje. E vamos permanecer novos todos os dias. Como é que é assim? Renova todos os dias. Todos os dias Deus vai renovando a sua vida. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Todos os dias Deus renova. As coisas velhas já. E tudo se fez o quê? Quase tudo ou tudo? Tudo. Fala para o teu irmão. Tudo novo. Costumes novos. Vida nova. Vestes novas. Tudo novo. Meu irmão, é tudo novo. Passado já não importa. A unção de Deus é sobre a tua vida. Você pode dar glória a Deus? Ambos se conservam, diz a palavra de Deus. Então o Espírito Santo está conservando a nossa vida. E nós vamos, através da presença de Deus, através dessa palavra, de uma vida consagrada, nós vamos conservar a presença de Deus na nossa vida. O rei Davi orou lá no Salmo 51 e falou: Deus, Pai, não retires de mim o teu Santo Espírito, mas conserva em mim, sustenta-me com um espírito voluntário. Então, não retires de mim, Senhor, que a presença esteja comigo. Se você agradamos a Ele, Ele vai permanecer na nossa vida. Eu vou convidar você para se colocar de pé. O Espírito Santo nos ama tanto, amados. Ele foi enviado do céu com uma missão: nos ajudar. Cada um de nós aqui temos áreas da nossa vida, certamente precisam ser fortalecidas. Amém? E nessa noite Deus está aqui para derramar esse poder sobre a nossa vida. Ele vai colocar essa glória sobre você. Amém? Quantos desejam? Ele disse: se quiserdes e me ouvirdes. Então eu preciso querer, eu preciso ouvir, dar atenção ao que Deus está falando. Eu vou receber no nome de Jesus. Levanta a tua mão e vai recebendo agora. Deus está derramando glória sobre a tua vida. Deus está colocando vestes novas. Deus está colocando agora turbante na tua cabeça. Mente protegida pela palavra de Deus. Os pensamentos estão sendo transformados. O diabo vai querer falar, mas a tua cabeça, a tua mente está protegida. Deus está guardando seus pensamentos. Deus está enchendo de alegria. Deus está renovando. Está colocando a mente de Jesus Cristo em cada um de nós. Diga: eu tenho a mente de Cristo. Os meus pensamentos são os da palavra de Deus. São os pensamentos de Deus que estão envolvendo a minha mente. Porque os teus pensamentos, ó Deus, são mais altos que os meus. Então eu quero pensar, ó Deus, como o Senhor pensa a meu respeito. E eu quero viver a glória do Senhor na minha vida. Quero andar no teu caminho, Senhor, constantemente, sem desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecer no caminho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declara, meu irmão. Coloque diante de Deus aí a tua necessidade. Apresenta a Deus. Não saia daqui nessa noite sem receber. Não saia daqui nessa noite da forma que você entrou, pensando: bom, mas o meu caso é diferente. Não, Deus ama você. Nessa noite Deus está derramando poder e glória sobre a tua vida.
Nós cantamos aqui, eu vou avançar. Então nessa noite você avança em nome de Jesus. Avança contra o inimigo. E toma posse da glória de Deus na sua vida. Amém, amados? As vestes novas estão preparadas. E você pode vesti-las agora em nome de Jesus. Espírito Santo, vai movendo a tua glória aqui, Senhor. Move o teu poder aqui, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Põe a mão no teu coração, amado. Minha irmã querida, vai colocando teu coração na presença de Deus. Você que está na tua casa, se você está em casa, mas está agora recebendo essa palavra, Deus está falando contigo. Deixa Deus entrar na tua casa. Deixa Deus mudar toda essa história. Deixa o Espírito Santo mudar a tua carne agora. Tirar toda essa imposição da tua carne. Porque não é a carne que comanda, mas é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está conduzindo. Não por força, não com violência, mas de uma forma branda e gentil. Ele está dizendo, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entro. Ele está falando de uma forma mansa, está te conduzindo. Recebe aí a direção dele. Diga, conduza-me, Senhor. Conduza-me, Espírito Santo. Aleluias. Se você quer, você recebe. Você quer, você recebe. Amém? Deus está te entregando nessa noite. Deus está te entregando nessa noite. Sabia? Deus faz milagres na quarta-feira. Quem crê, diga glória a Deus. Mas não é sábado, não é domingo. Mas Deus faz milagre agora. Você pode receber aí. Diga, Senhor, eu creio que o teu Espírito, que me conhece, sabe a minha necessidade. O Senhor não se esqueceu de mim. Eu louvo, eu glorifico o teu nome. Porque tem vestes novas para mim também. E eu recebi, Senhor. Eu vou permanecer na tua presença. Porque o Senhor tem algo novo para eu viver. E eu vou viver, ó Deus, na presença do Espírito Santo. Conduza-me, Espírito Santo, todos os dias. Que eu possa permanecer a cada dia, diminuindo as minhas vontades, debaixo da tua vontade, ó Deus. Convém que o Senhor cresça, convém que eu diminua, em nome de Jesus. Não mais eu, não mais a minha carne, mas é o Senhor que me conduz, é o Senhor que vive dentro de mim. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus sustenta cada um de nós, amado, com um espírito vigilante. Você concorda de estar mais atento todos os dias aí? Você concorda? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Então essa palavra nos conduz em vitória. O Espírito Santo tem preparado uma noiva preparada que vai subir. Quando ele virá, ele está vindo. A Bíblia diz que a qualquer momento ele vem. Pelos sinais, por tudo que nós temos presenciado. É tempo, amado, nós nos consagrarmos. Nós não sabemos o momento que ele vai nos chamar. Nós estamos prontos e preparados. Você pode dar glória? Glória a Deus.